Nós vamos meditar hoje à noite, meus irmãos, no livro de Marcos, no seu capítulo 4. Marcos número 4, de 1 a 9. Texto muito conhecido, a parábola do semeador. Marcos 4, de 1 a 9. A palavra do Senhor diz assim: Voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reunindo-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar, na praia. Assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas, no decorrer do seu doutrinamento. Ouvi: eis que saiu o semeador a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Senhor Deus, eterno Pai, a tua palavra está aberta diante de nós, Deus. Tua palavra é tão preciosa, Deus. Fala aos nossos corações através do teu Espírito, Deus. Nos ensine essa noite o que o Senhor quer que nós recebamos, Deus. Fala a nós, cuida de nós, nos proteja e nos use, Deus. É o que pedimos no nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, a Bíblia, em muitas situações, Jesus usa o recurso das parábolas. Ele ensina através de parábolas o povo, né? Em muitas situações ele, quando vai ensinar aos discípulos, ele fala diretamente, mas quando ele fala ao povo, ele fala por intermédio de parábolas, tanto no Sermão do Monte, quanto aqui na sequência do livro, nas 7 parábolas que ele tem no Novo Testamento, né? E ele faz isso por quê? A parábola é um recurso didático que é usado em 2 contextos, né? O primeiro contexto, que inclusive ele é usado atualmente, é que ele sempre começa a parábola com um alerta, né? O ouvir, né? Ouvir, presta atenção, né? No interior fala, né? E hoje em dia se usa o era uma vez, né? Quando fala era uma vez, você já fala assim, nossa, vai vir alguma coisa, deixa eu prestar atenção. Então Jesus também utiliza desse recurso, né? Ele vai começar o texto, ele fala, ouvi, que eu vou contar alguma coisa, né? E o povo judeu, ele era um povo muito cheio de regras, de maneiras de fazer as coisas. E nós sabemos que nessa época bíblica, nós tínhamos algumas facções dentro do judaísmo, né? Saduceus, fariseus, muitos conflitos a respeito de lei para cá, lei para lá. Se Jesus diretamente chegasse para o povo, principalmente o povo mais simples, e já colocasse o ensino, igual muitas vezes acontece, você torce para um time, chega uma pessoa fala que torce para o outro, você já fica, não, o que ele vai falar do meu time, né? Então Jesus também usava esse recurso, porque quando vem uma história, e ele usava muitas histórias do contexto das pessoas, né? Usava histórias de pastores, histórias de pescadores, né? E nesse contexto aqui também, muito comum era, naquele tempo, as pessoas que tinham que trabalhar com a terra. Então, na hora que ele começa a contar uma história a respeito da lida, do trabalho diário, isso traz a atenção do público. E aí Jesus usa esse recurso para começar a ensinar, né? Na Bíblia nós temos outros exemplos de uso desse recurso, né? Um grande exemplo de sabedoria que Deus colocou foi quando Natã teve que confrontar o rei Davi, no momento do pecado dele, do adultério. E Natã chega e conta uma história de pastores, né? Uma história de uma pessoa que não tinha, que tinha somente um animal e perdeu ele para um homem rico. E nisso ele introduz
e deixa o coração de Davi aberto para receber a mensagem que Deus queria trazer para ele. Então, a parábola contextualiza o ouvinte, né? Aqui nós temos 3 grandes personagens nessa história. O primeiro grande personagem é um semeador. Mateus 13:37, um pouco antes, pouco depois, na verdade lá em Mateus, né? Ele explica quem é o semeador, né? Ele explica que o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Então aqui a gente já tem quem é o primeiro personagem, o semeador. É o próprio Jesus, né, que está contando a história. A semente, que é a palavra de Deus, né? E a gente tem aqui, na verdade, o objetivo dessa parábola, que são os solos, né? Muitos teólogos até dizem que essa parábola não deveria se chamar parábola do semeador, mas sim a parábola dos tipos de solo. Porque o contexto dela aqui não é quem está semeando, porque é a mesma pessoa que semeia todos os solos e é a mesma palavra que atinge todos os solos. Mas o que nós vamos ver hoje, na verdade, é os tipos de solo. E que são esses solos e quem nós somos dentro desses solos, desses 4 tipos de solos. O texto começa falando a respeito da primeira parte da semeadura, que é quando ele semeia na beira do caminho. No versículo 4 diz: "E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram." Uma maneira da gente entender essa beira do caminho, meus irmãos, imagine um belíssimo gramado numa praça. Uma praça grande, toda gramada, um terreno. As pessoas começam a passar por essa grama e se forma um trilho, né? Um caminho, aquele caminho que vai sendo pisoteado, que vai sendo pisado, aquela terra vai endurecendo e ali não cresce mais nada. Ali, mesmo a grama que está ali, ela é pisoteada e ela não consegue mais crescer ali. Portanto, pelo tanto que aquela terra foi compactada. E aqui, quando o semeador semeia e a semente cai nesse local, a semente não consegue achar uma situação favorável para ela. Nesse primeiro momento, essa semente, ela é comparável a um coração insensível, aquele coração que não consegue receber e entender a palavra do Senhor, fazendo a comparação com a mensagem que Deus quer trazer para a gente. Então, essa beira do caminho é aquela pessoa que ouve a palavra, mas não entende, não aceita e permite que qualquer contexto, qualquer coisa leve essa palavra embora, né? Nós sabemos que tem pessoas que quando você vem falar qualquer coisa a respeito de Deus, tudo, elas já falam: não quero saber, não quero ouvir, não acredito nisso, né? Vou perder a amizade com você se você continuar falando isso, né? São pessoas que realmente elas estão ali irredutíveis para receber a palavra de Deus, né? Tudo que entra pelos ouvidos dessas pessoas, tudo que entra pelos nossos ouvidos e pelos nossos olhos, ele chega até o nosso coração. Quando nós pensamos nessas pessoas que estão com esse coração insensível e irredutível, muitas vezes elas alimentaram e encheram o coração delas de coisas que a afastaram de Deus, a endureceram, deixaram muitas vezes as preocupações da terra, as preocupações do mundo, encherem esse coração e o orgulho, muitas vezes até de confrontar situações de si própria, ela prefere se distanciar e não deixar que essa palavra que foi semeada ali chegue até o coração dela. O comentarista bíblico Hendrickson, ele comenta no seu livro que esse é um coração insensível, um coração de pedra, um coração que se recusa a andar na luz. Tudo que ouve a respeito de Deus, ele lança fora. Acha que é sem importância, que não é para ele, que não é naquele momento, que não é naquela hora, né? Às vezes, até por outros motivos, fala assim: não, eu não gosto do jeito que essa pessoa fala, não gosto desse pregador, não gosto desse jeito da mensagem. Então, qualquer motivo que exista, esse coração insensível, ele coloca isso na frente para que ele não receba a palavra de Deus.
Dando sequência, meus irmãos, o segundo coração que a gente vê, já no versículo 5, a gente vê o texto dizendo assim: outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca. E logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, a queimou. E porque não tinha raiz, secou-se. Esse segundo coração, meus irmãos, é aquele coração que, da semente que cai no solo rochoso, é que ela até tem um solo, ele tem uma camada. Uma contextualização desse texto aqui, que é muito interessante, a Enciclopédia Bíblica ela diz que em Israel, nessa época, eles tinham uma técnica de lidar com a terra que eles semeavam sem preparar a terra. Eles pegavam as sementes, iam jogando por cima dos ombros e caminhando por toda a propriedade, e depois eles revolviam a terra. Então, esse semeador, ele não sabia onde ele estava jogando a semente. E esse contexto é muito importante para aquele povo que estava ouvindo isso. Por quê? Muitas vezes a gente pode ler esse texto e falar assim: nossa, mas ele está vendo ali uma parte pedregosa, ele vai jogar a semente ali? Né? Eles jogavam as sementes e revolviam a terra depois, e muitas vezes descobriam que ali não era um terreno propício. Então tem esse segundo ponto, que é a parte do solo rochoso, né? Que seria aquele coração que ele é impulsivo e aflito. Quando você lança a semente nesse coração, meus irmãos, ele até recebe. Tem um pouquinho de solo ali, aquela semente cai ali e ela nasce. Aquela pessoa que vem às vezes na igreja, ouve a palavra, conhece a palavra e fala assim: nossa, realmente essa palavra tocou meu coração, ela tem razão, né? Deus tocou meu coração e eu gostei. Só que, com o passar do tempo, ela vai deixando aquilo sendo esfriado, ele vai deixando aquilo passar, né? E ela não consegue se firmar nessa certeza, né? A sementinha, igual quando a gente era pequeno na escola, que a gente plantava feijão no algodãozinho, né? A raizinha nascia, o brotinho saía, mas ele não tem alimento, né? Os irmãos que trabalham com agricultura sabem que ali no feijãozinho tem um pouquinho de nutriente, né? Ele nasce, né? Eu me aventurando em outras áreas, né? Ele nasce porque ele tem um pouquinho de nutriente ali, mas se ele não tiver o solo, se ele não tiver de onde obter depois, ele morre. Por quê? Porque ele precisa de um nutriente mais constante, né? Com maior quantidade, para que ele possa crescer. A palavra de Deus fala aqui no livro de João 8, 31 e 32, disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então precisamos permanecer na palavra. E é o que não acontecia nesse caso. Quando a semente cai no solo pedregoso, ela nasce, mas ela não tem raiz para se sustentar, ela não tem embasamento, ela não tem conhecimento. E o que vai acontecer na sequência? As dificuldades que vêm vão matá-la. O sol é bom para as plantas que têm raiz. As dificuldades que vão acontecer com a planta são boas para ela crescer. O vento, a resiliência que ele gera. Mesma coisa para o cristão. As dificuldades que vão acontecendo na nossa vida vão nos ensinando e nos moldando a cada vez mais confiar no nosso Deus. Só que eu tenho que ter raiz. Se eu não tiver raiz, se eu não tiver fundamentado na palavra de Deus, eu posso me revoltar, eu posso achar que Deus está sendo injusto comigo, né? Eu posso deixar o ego do meu coração crescer, achar que eu sou especial e não poderia acontecer aquilo comigo, e a minha fé morre, igual o sol destrói essa plantinha que não tem como resistir ao tempo, né? Lembrando que aqui, quando Jesus faz essa aplicação, se a gente lembrar lá de Israel, lá é um grande deserto, né? Então, o sol muito forte, a terra muito seca, né? A gente sabe até que eles têm projetos revolucionários de irrigação lá, né, de dessalinização, tudo isso, né, para conseguir
plantar, para conseguir dar essa estrutura para que a planta possa crescer. Da mesma maneira aqui. Sem a estrutura, sem o embasamento em Cristo, a semente que foi jogada no terreno pedregoso não consegue ter força. E aí ela morre. Na sequência, meus irmãos, eu venho falar sobre a planta que cresceu entre os espinhos. No versículo 7, continua o texto dizendo: outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram, e não deu fruto. Aqui a gente vai ver, meus irmãos, uma planta que caiu num local que não era propício para que ela crescesse. Né? Alguns textos falam de ervas daninhas, falam de abrolhos. Então, o que é esse texto? A palavra caiu, né? A semente caiu nesse terreno onde está cheio de espinhos. E esses espinhos vão dificultar ela de crescer. É um terreno que já está ocupado por outra planta. Muitas vezes, transferindo para o nosso coração, é o coração extremamente preocupado com as coisas da terra. Então, ele recebe a semente, ele entende a semente, mas a preocupação dele não está na semente. A preocupação dele está em outras coisas. Né? Representa as pessoas que não se livram dos seus caminhos maus e não retiram as ervas daninhas que infestam a sua terra. O solo até é bom, mas não existe espaço para crescer. E em outras, mais para frente no texto tem a explicação de Jesus da parábola. Ele fala que os cuidados desse mundo, as riquezas e os prazeres desse mundo são como esses espinhos que vão sufocando essa planta de crescer. 1 João 2,16 diz: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procedem do Pai, mas procedem do mundo. Então, aqui nós temos aquela pessoa aquele coração preocupado com o dia de amanhã, aquele coração preocupado com as riquezas, aquele coração preocupado com a saúde, aquele coração que não consegue descansar no Senhor, entregar suas preocupações para Ele. A pessoa que não consegue entender que a nossa carne deseja o controle. A gente quer ter o controle das situações, mas não é assim que Deus ensina. Deus ensina: descanse em mim, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então, esse é o ensino de Deus. Igual o Raul falou de manhã na escola dominical, o mundo inverte a ordem natural que Deus nos orienta. E aí gera toda essa ansiedade, preocupação, loucura, correria, correndo atrás do vento, correndo atrás de nada, sendo que, igual nós cantamos agora aqui, no controle tu estás. Nós temos que realmente crer isso. Deus está no controle. Ele está no controle da nossa vida. Então a gente tem que descansar. Descansar o nosso coração nele. Provérbios 30, de 7 a 9. Provérbios 30, de 7 a 9. Finalzinho do livro de Provérbios. A palavra diz assim, irmãos: duas coisas te peço. Não me negues, antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que empobrecido venha a furtar e profane o nome de Deus. Então aqui, o escritor desse capítulo aqui de Provérbios, o que ele pede? Ele pede que Deus nos dê o que nós precisamos, única e simplesmente. Que não dê a mais, para que o nosso ego não cresça, e que não nos dê a menos, para que o desespero não nos faça pecar contra Deus. Hebreus 13, de 5 a 6, também fala assim: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei.
Assim afirmemos confiadamente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. O que me poderá fazer o homem? Uns textos pesados, né, irmão? Mas é isso que Deus nos ensina, né? Esse coração preocupado é o coração que ele recebe a Deus, igual nós falamos aqui, mas ele não deixa Deus crescer. Ele não deixa Deus comandar a sua vida. Ele não entrega o controle. Ele se preocupa com os prazeres da carne, os prazeres do mundo, né? E não permite que Deus comande toda a existência dele. E finalmente, irmãos, nós temos o quarto local onde a semente cai, que é na terra boa, que é o coração responsivo. Ilustra aquele que ouve a palavra, a compreende e a recebe em seu coração. Ele é salvo. A pessoa que recebe a palavra, a terra que recebe a semente e permite que a semente cresça, ela frutifica. E a característica do cristão que deixa o Espírito Santo, a semente, Deus comandar sua vida e crescer dentro dele, como diz no livro de Tiago, são os frutos. Pelos frutos conhecereis. 1 Tessalonicenses 2,13 também diz: outra razão ainda temos para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como, em verdade que é, a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Em outra tradução, esse operando diz frutificando. Então, aqui Paulo fala aos Tessalonicenses que eles receberam a palavra e é visível o recebimento da palavra deles porque eles estão frutificando a palavra de Deus. Eles estão permitindo que a palavra de Deus cresça. O próprio texto vem mostrar aqui no final que os frutos não são iguais. As pessoas não fazem as mesmas coisas, porque as pessoas são diferentes. Os dons e os talentos são diferentes. Na própria parábola dos talentos, teve o que multiplicou menos, teve o que multiplicou mais. Mas a evidência da palavra de Deus é que todos multiplicam, né? O que não multiplica é retirado, mas todos multiplicam, né? O Salmo 1 também é uma evidência disso, né? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. É como o carvalho plantado junto à torrente de águas. Então, Deus abençoa e Deus mostra o resultado da sua obra pelos frutos, irmãos. Em Colossenses 1, de 3 a 6, também a palavra de Deus diz: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos a vossa fé em Cristo Jesus e do amor de Deus que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo. Esta produz fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Então, irmãos, quando a gente pensa aqui no coração que recebeu e frutifica, ele permite que Deus comande a sua vida. E os frutos do Espírito, lá de Gálatas, vão ser manifestos nele. E ele vai dedicar toda a sua energia, seu tempo, seus dons, seus talentos, seus recursos, a quê? A obedecer à obra do Senhor e Redentor da sua vida, né? Ajudar a obra de Deus a crescer. Essa parábola, meus irmãos, vem demonstrar que Jesus não se importava com a quantidade de pessoas ou quem estava ouvindo ali, porque realmente ele sabe que ali
igual fala no começo do texto, uma multidão tão grande que ele teve que se retirar para um barco e continuar a pregação do barco. Ele sabia que ali naquela multidão teria exemplos dessas 4 situações. Pessoas que estão ali só por causa, nossa, está tendo um movimento, né, uma bagunça, vamos lá ver o que está acontecendo. Mas que não iriam receber a palavra. Pessoas que iriam receber a palavra, mas que, por causa das suas inseguranças do mundo, não iam permitir. Pessoas que não deixariam os prazeres do mundo também. E pessoas que realmente receberiam a palavra de Deus. A reflexão que eu quero deixar para os irmãos é: qual terreno nós somos? Qual dessas 4 corações nós temos? Que nós percebemos aqui que a palavra é única. A semente é a mesma. O semeador é o mesmo. O que muda é o solo. E o solo somos nós. Nós somos esse solo. Deus fala para nós nos prepararmos, né, para cultuar. Não chegarmos diante de Deus de mãos vazias, né? Então, como nós preparamos nosso coração para receber a palavra de Deus? A mesma palavra, Deus vai falar ao seu coração, porque Ele conhece seu coração. Conhece cada um aqui. Conhece suas dificuldades, conhece os defeitos, conhece o que você precisa. Às vezes Ele toca nas nossas feridas, toca nas minhas. E é duro, é doloroso quando Deus te mostra o que você está fazendo errado. Mas louvado seja Ele, porque Ele mostra, porque Ele nos ama e porque Ele nos ensina e nos direciona para o que Ele quer. Muito importante, irmãos, nós sempre termos esse sentimento de reflexão, né? Porque nós somos passageiros. Nós somos passageiros aqui. O nosso alvo está no Senhor. Não importa a briga política, não importa. Igual o Raul também falou de manhã, nós não amamos o irmão por causa de alguma característica do irmão ou minha. Nós amamos porque Deus nos amou. Efésios 2 fala que nós éramos mortos em nossos delitos e pecados. Mas, se você ler toda aquela primeira parte de Efésios 2, tudo é em Cristo. Em Cristo nós fomos restaurados, pela graça nós fomos salvos. Nada por mérito nosso. E essa é a ordenança que Deus tem para nós, né? Vamos trabalhar a nossa terra, a terra do nosso coração, né? Vamos transformar para quê? Para a glória de Deus. Única e simplesmente para a glória de Deus, né? Para concluir, tem um texto muito bonito de Tiago, irmãos. Tiago 19 a 25. Tiago 1, de 19 a 25. É a prática da palavra de Deus. 19. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Amém. Que Deus nos abençoe e toque os nossos corações para que nós possamos cada dia mais e mais ser sensíveis ao que Deus tem para nós, ao que Deus tem para nos ensinar, nos moldar e nos capacitar para toda boa obra. Amém?